Será que você saberia dar a sua opinião sobre um jogo em inglês? Hi guys, Teacher Larissa Ferreira aqui. Nesse mês de junho, vocês estão acompanhando uma sequência de conteúdo sobre futebol. Estamos no mês da Copa, então eu quis trazer esse tipo de conteúdo para agregar conhecimento para vocês. E antes de irmos direto para a nossa aula, eu tenho uma novidade. No final desse mês, eu vou lançar um material de estudo completo do nível básico até o avançado, ainda sobre essa temática do futebol, Copa do Mundo, com conteúdos e exercícios para você continuar estudando inglês sobre o futebol aí na sua casa, onde você estiver, até porque esse material, ele é um material digital, tá bom? Então fiquem atentos, me sigam também lá no Instagram, Teacher Lari Ferreira, onde eu vou estar compartilhando mais informações sobre o dia desse lançamento. E, gente, tá imperdível, vocês vão amar. So, let's get started. Como dar opinião sobre um jogo? Essa é a nossa terceira aula. Eu vou deixar o link das outras duas aulas anteriores na descrição para vocês continuarem aprendendo essa sequência. How to give your opinion about a football match. Nós estamos aprendendo com o nível B2 intermediário. Então, para a gente refletir, think about this. Watching football is fun, but speaking about football in English is even better. Could you explain your opinion about a match in English? Assistir futebol é divertido, mas falar sobre futebol em inglês é muito melhor. Você poderia ou conseguiria explicar a sua opinião sobre uma partida em inglês? Pessoal, nessa aula nós vamos aprender como dar opinião sobre um jogo, como concordar e discordar, como criticar decisões do árbitro ou técnico, como parecer mais natural ao comentar sobre futebol. Lembrando que o foco da gramática dessa aula, além de uma opinion language, nós vamos usar os modal verbs could, que seria poderia, e should, deveria. Para iniciar o conteúdo definitivo, então nós temos um essential vocabulary: deserved to win, disappointing, impressive, controversial decision, poor performance, momentum, solid defense, dominant, unfair, tactical mistake. Então essas palavras podem aparecer aqui durante a nossa aula, vocês vão ficar atentos, e são palavras que fazem parte do futebol ali, do conteúdo que nós vamos ver ao longo desta aula. Vamos ver então o que essa frase afirmativa vai nos trazer de informação. I think Brazil deserved to win. She thinks the referee made a mistake. Eu acho, ou eu penso, mas aqui no caso se encaixa mais com a tradução. Eu acho que o Brasil mereceu vencer. She thinks the referee made a mistake. Ela pensa ou ela acha que o árbitro cometeu um erro. Então, o que a gente precisa prestar atenção nessas duas frases? Olhando ali a fórmula, pessoal, nós temos alguns pronomes e a gente precisa prestar atenção em qual pronome que nós estamos utilizando, porque o verbo ele vai mudar a sua forma. Para os pronomes I, you, we, they, percebam que think, o verbo pensar, ficou na sua forma natural. Mas quando eu utilizo os pronomes he, she ou it, eu mudei ali a forma do meu verbo e acrescentei um S, tá bom? Então, muda a forma do verbo para esses três pronomes. Eles sempre são um grupinho de três, he, she, it, e vai haver ali uma alteração e a gente vai continuar vendo nas próximas frases que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, olha só, na tradução, pra gente fica a mesma coisa. Ela pensa, tanto no inglês quanto no português, mas a escrita ali no inglês, a gente precisa acrescentar aquele S, ok? Negative sentences, disagreeing or showing a negative opinion, então discordando ou mostrando uma opinião negativa. I don't think Brazil played well. Eu não acho que o Brasil jogou bem. He doesn't think the referee was fair. Ele não acha que o árbitro foi justo. Olha só o que a gente vai observar aqui. Nas fórmulas, né, a gente precisa, é uma forma, gente, de percebermos melhor as estruturas das frases, tá? Óbvio que eu não quero que vocês decorem tudo isso aqui, mas
no decorrer dos estudos, isso vai ser muito natural para vocês. Conforme vocês estudarem, terem contato com a língua, isso vai se tornar cada vez mais natural. Então, mais uma vez, ó, esse grupinho de pronomes, 4 pronomes ali, I, you, we, they. Percebam que para negar, eu utilizei o don't ou a forma natural do not, porque o don't ele é a forma contraída de do not, tá bom? É a forma mais fluida, mais rápida, mais fluente de se falar. Já esse grupinho de 3, he, she, it, ele vai mudar a forma da negativa, tá? Então, ao invés de usarmos o don't, nós usamos o doesn't, que é a contração de does e not. Então, se eu quero negar algo, posso falar I don't. Se alguém está negando algo e eu estou falando que ele ou ela, he ou she, doesn't, e daí eu complemento com o restante da minha frase. Na sequência, nós temos uma interrogative sentence, asking for an opinion, perguntando então por uma opinião, certo? Do you think Brazil played well? Você acha que o Brasil jogou bem? Does he think the coach made the right decision? Ele acha que o treinador tomou uma decisão certa ou correta? Olha só, gente, a estrutura para uma interrogativa, nós estamos ali utilizando nessas frases, eu vou voltar aqui, olha só. Por exemplo, na negativa, nós estamos sempre usando o verbo auxiliar, que é o don't, o doesn't, certo? Só que tanto na negativa, olha a estrutura da negativa, tá começando com um pronome, I, he, com o sujeito, certo? Aqui na afirmativa também, olha só, começou com um sujeito, que é o pronome I, she. Agora, eu vou avançar então para interrogativa. Ela mudou a forma, tá bom, gente? A ordem ali dessa sentença, porque nós começamos já diretamente com esse verbo auxiliar, o do e o does, e não mais com o sujeito. So, do you think Brazil played well? Você acha que o Brasil jogou bem? Does he think the coach made the right decision? Então, lembra sempre de, para uma pergunta, eu utilizo esse verbo auxiliar. Então, olhando ali para a fórmula que eu também deixei para vocês, mais uma vez, olha só, esse grupinho de 4 pronomes, I, you, we, they, para fazer perguntas, eu uso o verbo auxiliar do. E para esse grupinho de 3 pronomes, he, she, it, eu utilizo does. Does he, does she, does it, tá bom? E para os outros, do I, do you, do we, do they. Então, nós seguimos essa fórmula, tá? É uma fórmula que, se você seguir ali certinho, não tem erro. Mas calma, não se preocupem, não precisa decorar, ok? Eu quero que essa aula seja bem leve e de uma forma descontraída, para que você aprenda também com o assunto que você gosta, porque se você gosta de futebol, é por isso que você está aqui aprendendo inglês também. Mas então, como a gente pode soar mais natural? How to sound more natural? Dando uma opinion phrase, então uma frase de opinião aqui, olha só. In my opinion, Brazil deserved to win. Na minha opinião, Brasil mereceu vencer. To be honest, they should have defended better. Olha só o verbo modal aí, should aparecendo, gente. To be honest, they should have defended better. Ser honesto, eles deveriam ter defendido melhor. Eu tenho uma opinion phrase, uma frase de opinião e mais o complemento aí, mais essa sentença. O que caracteriza essa frase? Porque eu estou começando dizendo in my opinion ou então to be honest. É uma forma de dar a minha opinião. Então, como nós estamos aplicando esses verbos modais, a gente vai ver eles aqui mais nessas frases a partir desses slides. Então, should have e could have. Pessoal, should é o verbo que eu quero utilizar quando eu falo deveria. E o have, que é o verbo ter. Então, deveria ter. E could é o verbo poderia, tá? Nós usamos no particípio. Poderia, could have. Poderia ter. Should have, deveria ter.
So, Brazil should have played better. Brasil deveria ter jogado melhor. They could have scored more goals. Eles ou elas poderiam ter feito mais gols. Olha só essa estrutura, gente. Quando eu tenho should have ou could have, eu utilizo, gente, o past participle. Tá vendo ali que o verbo play e o verbo score, eles ficaram no passado. Olha só, eles são verbos regulares, então eles ficaram com um ed no final, tá? Como todo verbo regular, a gente coloca um ed no final desse verbo. E também trouxe some useful expressions para vocês, então expressões úteis. To be fair, para ser justo. In my opinion, na minha opinião. To be honest, para ser honesto. I totally disagree. Eu discordo totalmente. The referee got it wrong. O árbitro fez isso errado. Lembrando que esse got, que é um verbo, né, ele tem vários significados na língua inglesa, então você vai precisar adequar ele para o contexto ali dessa frase. Aqui poderíamos também traduzir como o árbitro entendeu isso errado. Já estamos chegando quase ao final da nossa aula e eu trouxe um speaking practice para vocês praticarem a fala, tá? Essa habilidade da fala que é o speaking, com um mini football opinion. Então vamos ler aqui junto comigo. I think Brazil played well, but the defense looked weak. In my opinion, the referee made a controversial decision. Brazil could have scored more goals. Overall, it was an exciting match. Então, nós temos ali de verde uma opinião. I think. Então, eu começo deixando ali a minha opinião também com essa forma de falar I think. Brazil played well. Temos usando esse vocabulário esportivo. Eu acho que o Brasil jogou bem. But the defense looked weak. Nós temos uma crítica. Então, como dar opinião sobre o jogo? Esse é o tema da nossa aula. Mesmo usando uma crítica, estou dando a minha opinião. But the defense looked weak. Mas a defesa pareceu fraca. In my opinion, the referee made a controversial decision. Outra crítica. O árbitro tomou uma decisão controversa. Brazil could have, temos aí ó, o modal verb, could have, scored more goals. Brasil poderia ter feito mais gols. Overall, no geral, it was an exciting match. Foi um jogo emocionante. Então, olha só, gente, numa frase bem simples, acredito que você aí no nível intermediário, até mesmo no nível básico, já consegue dar a sua opinião usando essa estrutura que eu deixei para vocês. E não poderia faltar o erro do brasileiro, tá? Que todas as aulas vocês vão encontrar aqui. O erro, então, olha só, Brazil should play better. Quando eu uso esse modal verb should, eu preciso, gente, utilizar o have junto, porque eu quero falar que ele deveria ter feito alguma coisa. Então, nesse caso, jogado melhor. Então, eu preciso acrescentar o verbo have junto de should. Brazil should have played better. Tá? Então, essa fórmula should e could precisa estar junto com o verbo have. E depois, nós temos também um outro verbo usado ali com o past participle, tá? Na coluninha ali do past participle, que é a terceira forma do verbo, tá? Então, depois de should have e could have, sempre usamos o verbo no past participle, tá bom? Para encerrar, então, deixei um final challenge, desafio aí para vocês, hein? Quero ver esse desafio aqui nos comentários, olha só. How would you describe Brazil's last match? Gente, como vocês descreveriam a última partida do Brasil? Então, nós tivemos a última partida do Haiti, né, contra o Haiti. Como vocês descreveriam? Vamos pegar essa partida aí como base, mas você pode descrever também qualquer outra partida que você quiser, porque você precisa praticar, tá bom? Esse é o mais importante. Eu quero, então, one opinion, uma opinião, one criticism, uma crítica, one football expression, e uma expressão do futebol. Já deixei um exemplo aí para você começar a sua frase, in my opinion, e você dá ali o seu complemento, combinado? Já chegamos ao fim da nossa aula.
Thank you for watching. Se vocês gostaram, deixe um comentário, deixe o seu like, compartilhe conhecimento e continue me seguindo aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E teremos mais conteúdos relacionados sobre o futebol ainda nesse mês da Copa. Não se esqueçam que final do mês tem um material muito bacana sendo preparado com muito carinho para trazer conhecimento e ajudar você a destravar o seu inglês, adquirindo cada vez mais fluência, vocabulários. Deixe o seu comentário do que você achou aqui dessa aula. See you! Bye!